Relembrando aqui o nosso projeto da nossa casa de 3 quartos com 195 metros quadrados, essa é a planta que nós já apresentamos aí em alguns vídeos anteriores e quando nós falamos sobre a questão das fundações, né? Então, nosso objetivo hoje é apresentar o custo da estrutura de concreto para fazer esta casa. E nós vamos tratar aqui da estrutura somente do corpo da casa. Você pode ver nesse esquema aqui, nesse esqueleto da construção, que nós temos toda essa estrutura aqui lateral, na frente, no fundo, que se referem aos muros. Estes itens nós não vamos apresentar no nosso orçamento de hoje, ok? Quando a gente for totalizar aí o orçamento, mais para frente a gente pode incluir esses itens. Então, falando aqui especificamente do corpo da casa, nós estamos vendo aqui a laje de forro, laje pré-moldada, né? Eu vou ocultar ela aqui para a gente poder falar sobre a questão das vigas e pilares. Nós partimos ali da solução de fundação com sapata, que nós apresentamos no vídeo anterior, e agora a nossa estrutura vai ser composta de quê? De vigas baldrames, que nesse caso aqui, ela até está aqui desenhada com 12 por 40, mas nós vamos utilizar no nosso orçamento uma viga de 14 centímetros de largura por 40 de altura. As nossas vigas de cobertura, aqui as vigas que vão receber a laje pré-moldada de forro, elas serão computadas no orçamento com largura de 12 centímetros e altura de 30, então viga de cobertura de 12 por 30. Os nossos pilares, para efeito desse orçamento, nós vamos considerar todos com a dimensão mínima aceita pela norma, que é 14 centímetros de largura e 26 centímetros na outra dimensão da seção, ou seja, um pilar de 14 por 26, dando aí a seção mínima exigida pela norma de 360 centímetros quadrados. Então, só reforçando aqui, vigas baldrames de 14 por 40, pilares de 14 por 26, vigas de cobertura de 12 por 30 e também a nossa laje pré-moldada para forro. São as considerações de projeto para o nosso orçamento. Para alinhar aqui sobre a questão dos materiais, especificamente aqui do aço, nós adotamos aqui por uma questão de simplificação no orçamento e para melhorar e facilitar as explicações, que as nossas vigas, os nossos pilares, utilizarão ferros de 5 milímetros para os estribos e ferro de 10 milímetros, tanto para os pilares quanto para as vigas. Então, no caso aqui da viga baldrame, por exemplo, que tem seção de 14 por 40, nós temos estribos de 5 milímetros espaçado a cada 15 centímetros, e com isso nós chegamos aqui na quantidade de aço utilizado. 4 ferros de 10 milímetros, tanto a ferragem positiva quanto negativa, considerada de 10 milímetros. No caso dos pilares, nós temos estribos de 5 milímetros espaçados a cada 12 centímetros. 4 ferros de 10 milímetros. Provavelmente, quando for feito o cálculo definitivo, nós vamos chegar aí em um pilar ou outro que vai ter mais ferros do que essa seção mínima aqui considerada. Mas nós temos uma pequena folga também, aqui no caso das vigas baldrames e na viga de cobertura, que utilizou ferragem de 10 milímetros, tanto para a ferragem positiva quanto negativa. Então, quando a gente tiver aí o cálculo efetivamente feito, ali a redução com o uso de ferragem de 8 milímetros, de 6,3, provavelmente nós vamos ter aí a compensação para esses casos em que os pilares vão demandar aí 6 ferros, talvez 6 ferros
de 10 milímetros ou 4 ferros de 12,5, tá ok? Laje de cobertura, considerada laje pré-moldada para forro, laje convencional, tá certo? Essas foram as considerações para o nosso orçamento. Bom, agora vindo aqui na questão do orçamento, só para alinhar com vocês, nós utilizamos esse formato de planilha aqui, que foi desenvolvido aqui por nós da equipe de gerência de obras, e que a gente comercializa, nós comercializamos essa planilha aí para quem precisa fazer orçamento, porque é uma planilha pronta já com base de algumas obras, né? Nesse caso aqui de uma construção de um sobrado de 189 metros quadrados. A planilha ela vem com esse relatório aqui, é, com, essa, com esse relatório analítico aqui do orçamento, né? Considerando aqui todos os itens, todos os serviços, preços unitários de materiais e mão de obra e totalizados, tudo isso com base na planilha SINAP, né? Vem aqui as composições que são baseadas aí em empresas públicas que utilizam nos orçamentos de obras públicas, né? Por uma questão de facilitação, porque as composições utilizadas pelo SINAPS elas são um tanto complexas. Então nós usamos aqui, nesse caso específico aqui da agência de obras aqui de Goiás, as composições. Fica mais simples, é mais intuitivo, né? Todos os preços utilizados são preços com base na tabela SINAP. Isso sim, são como é uma forma de nós termos preços aí em vários estados, né? Porque essa planilha que nós desenvolvemos, a planilha Beta 21, ela é feita para 7 estados diferentes. Nós vendemos aí ela já preenchida com os preços do SINAP para 7 estados diferentes. Então você tem as composições aqui, a relação de insumos, você tem aqui o insumo, o preço e a quantidade de cada insumo, por exemplo, de areia, de cal, de cimento, também de mão de obra, quantas horas você vai ter aqui de servente, de pintor, já é totalizado aqui na planilha de insumos. E aqui na planilha de composições, a composição que você usa aqui na sua planilha de orçamento, ela tem a quantidade do serviço, ou a quantidade do material e da mão de obra para esse serviço utilizado. Então, tá vendo aqui, pintura látex, tem 298 metros quadrados de pintura no nosso orçamento. Então, tá aqui calculado o material para esses 298 metros quadrados. Tá certo? Se você tiver aqui, ó, pintor, provavelmente vai ter, né, pintor em outras composições, e isso vai ser totalizado aqui na planilha de insumos. Além disso, você pode aqui vir fazer uma pesquisa por material com palavra-chave aqui para você encontrar itens, outros itens do SINAP e descobrir aqui o preço de algum item que você precisa, tá bom? Além disso, ela vem aqui, ó, com a tabela completa dos insumos do SINAP, né, em ordem alfabética. Então, às vezes você quer consultar um item aqui mais rápido e já sabe o nome que ele utiliza, você pode vir aqui direto. Essa é a planilha que nós vamos utilizar aqui no nosso orçamento agora, tá bom? Então, vamos lá para o orçamento de fato. Bom, pessoal, aí então usando aqui a nossa planilha Beta 21 para calcular o custo da estrutura da nossa casa de 195 metros quadrados, né? Relembrando, assim como lá no cálculo da fundação, nós estamos utilizando a base do SINAP, nesse caso aqui, do estado de Minas Gerais. Então, nós vamos continuar fazendo todos os cálculos dessa casa aqui, utilizando como preço base o SINAP para Minas Gerais. Se você quiser esse orçamento dessa casa aí para outros estados, aí nós temos aí as opções dos outros 6 estados, né, que somados aqui no caso de Minas Gerais são 7 estados. Então, vindo aqui, ó,
Na estrutura, nós temos aqui o preparo de concreto, utilizando concreto de 20 MPa, 20 megapascal. Nós somamos aqui a quantidade do concreto utilizado lá para as vigas baldrames, para as vigas de cobertura e para os pilares. Calculamos aqui a área de forma, né, para as vigas e para os pilares. Só para esclarecer aqui, quando calculei isso, eu não considerei, no caso dos pilares, a possibilidade de usar ali o sanduíche, né? Onde você tem a redução da área de forma, porque você vai levantando o pilar junto com a parede. Eu não considerei essa economia de tábua. Então, aqui na soma das tábuas da forma para pilares, vigas, baldrames e de cobertura, está a área total de forma. A armadura aqui, como eu expliquei lá, para a questão de simplificação, só usando aqui aço 5 milímetros para os estribos, né? E para a ferragem positiva e negativa das vigas, assim como dos pilares, aço de 10 milímetros. Então nós temos aqui o peso do aço de 5 milímetros, o peso do aço de 10 milímetros. Aqui o lançamento de concreto, que é o mesmo volume do concreto que foi preparado, né? Concreto preparado na obra. E nós temos aqui a nossa laje pré-moldada de forro, 191 metros quadrados. Então, a nossa estrutura, utilizando aqui os preços para Minas Gerais, esses preços eles vêm aqui das composições, né, que nós temos aqui na nossa tabela. Nós temos aqui o preço do material, preço unitário, preço da mão de obra, totalizando o preço unitário. Então, é feita essa conta aqui, nós temos um total de R$ 63.757, sendo 52 mil para materiais e 11.583 para mão de obra, tá bom? Aplicando aqui um BDI de 15%, que normalmente aí vai ser essa taxa para compensar o acompanhamento de engenheiro, de mestre de obras, de encarregado, alguns custos indiretos não considerados ali na mão de obra, né, como refeição, transporte. Então esse BDI de 15% aqui é para compensar esses outros custos. Então nós temos aqui com isso o preço total aqui, né, o BDI aplicado sobre o total, apesar de que aqui está aparecendo só na coluna de mão de obra, mas ele está sendo aplicado aqui na soma dos dois itens. Você pode ver aqui, ó, que 9.563, a conta aqui está considerando o material e mão de obra. Então o total com BDI 73 mil da nossa estrutura, tá bom? Eu fiz uma pequena conta aqui, ó, para você ter uma noção do que representa esse custo aqui. Então nós temos o custo total aqui, sem BDI, de 63.757, tá ok? Sendo que desse valor, 81% é material. Veja que no caso da estrutura é um pouco diferente aí do total da obra, né, onde o material responde aí por 55%, 60% do total. Aqui no caso específico da estrutura está representando 81%. Se nós calcularmos o valor total de uma obra de 195 metros quadrados, utilizando o valor do CUB médio aqui, ó, para o estado de Minas Gerais, que é 2.119, nós vamos chegar no valor total da obra de 413 mil. Então, se eu dividir aqui, ó, o valor total necessário para a estrutura por esse valor da obra, nós chegamos aqui em 15%. 15% do valor da obra representa a nossa estrutura. Eu tenho aqui uma outra tabela que eu uso para efeito de comparativo, de estimativa, que ela relaciona aqui, ó, os percentuais médios que representa cada etapa da obra. Aqui no caso de residência de padrão popular, a nossa ali está no padrão médio, né? Então, nesse caso aqui de residência padrão popular, o percentual da estrutura é de 10
a 13,9%, então de 10 a 14%. No nosso caso lá nós chegamos em 15%, até um pouco acima de 15%, né? O que é bem razoável se você levar em consideração que a casa é grande, né? É bem maior aqui do que uma casa de padrão popular. Então a estrutura acaba sendo mais representativa em relação ao custo como um todo. Tá certo? Então, é isso que eu queria apresentar aqui para vocês. O custo da nossa casa vai ficar em R$ 63.000, 63.757 sem BDI, 73.321 com BDI, considerando valores para o estado de Minas Gerais, utilizando preços de materiais e mão de obras do SINAP com referência no estado de Minas Gerais. Tá joia? Com isso aqui nós vamos agora, na próxima etapa, calcular aí os valores de alvenaria, de esquadrias e dar seguimento aí ao nosso orçamento. E se você não viu, você pode voltar lá e ver a composição, como é que foi feito o custo das fundações e continuar com a gente aqui nessa nossa trajetória aí de montar o preço do orçamento para uma casa de 195 metros quadrados com 3 quartos. Tá joia? Até mais, viu?